Giovana chegando. Boa noite, Giovana. Deixa aqui o meu plano B aqui também. Ok. Ok. Boa noite, então, pessoal, mais uma vez. Hoje, 29/7, retomando as nossas aulas, agora a primeira aula do terceiro bimestre, disciplina Planejamento Estratégico. Agora são 19h05. Bem-vinda, Ana Júlia, acabou de chegar. Como eu comentei anteriormente, essas nossas aulas são gravadas, fica lá no YouTube, no canal do professor Galileu Maia, ok? E aí, sem mais delongas, vamos começar a retomar os nossos assuntos sobre planejamento estratégico. E num primeiro momento, a Ana Maria atrasar, ok, tranquilo, obrigado, Anderson. Então, no primeiro momento, eu tenho por hábito todo semestre fazer uma pequena retrospectiva bem rápida daquilo que nós vimos, até porque nós temos 2 alunos novos aí, né? Então, vou baixar aqui um PowerPoint. E vamos fazer uma breve retrospectiva. Aí nem chegou o Réveillon, você já quer fazer retrospectiva? Você vê, cara, esse ano tá voando. Ai, ai. E tá aqui a retrospectiva. Aí, garoto. Tá aqui. Muito bem. Ó, túnel do tempo. Ah, meu Deus. Então, pessoal, vocês são todos jovens aí, talvez nem o pai de vocês tenha assistido essa série, mas na minha infância tinha uma série que se passava na Rede Globo à tarde, que era Terra de Gigantes, Viagem ao Fundo do Mar e Túnel do Tempo, né? Essa era a nossa diversão. Esse Túnel do Tempo era muito instrutivo, né? Era uma série americana onde 2 cientistas criaram esse túnel do tempo, eles entravam nesse túnel aí e eles iam viajar pelo tempo, né? Iam para o passado, né? E só que eles não, a questão é que eles não conseguiam voltar para o tempo deles. Então, todas as vezes que eles conseguiam tentar voltar, eles caíam para outro momento da história. E era bacana, né? Porque a gente acabava aprendendo história assistindo a série. Então, o nosso túnel do tempo aqui é para retomar um pouquinho, né, aquela nossa fala do primeiro semestre. Então, a primeira coisa, e para quem está chegando agora, eu pedi para que os alunos fizessem, no começo do ano, nossa segunda aula, o próprio planejamento pessoal, né? Então, a partir de um instrumento que eu entreguei para os alunos, eles fizeram o planejamento pessoal, né? Identificando pontos fortes e fracos, né? Bem isso mesmo, né? É o planejamento estratégico da empresa voltado para a pessoa, porque nós somos gestores, contadores, economistas, administradores, então é mais lógico que a gente saiba também fazer o nosso planejamento, né? Então, eu espero que vocês, quem fez lá no começo do ano, né, tenha condições de retomar esse planejamento e dar uma olhadinha, né? Porque o planejamento não é uma coisa engessada. Então, você tem que retomar, olhar, ver se aquelas tarefas que você se propôs a fazer para atingir o seu objetivo final, né, que é lá na sua formatura, né, você está seguindo. Ontem, na aula com o pessoal do segundo ano, eu fui questionado pelo Anderson, se não me engano, sobre o que curso complementar ele poderia fazer, né, que ele estava um pouco ocioso agora, teria tempo de fazer um curso complementar. Eu acho que eu já abordei também isso no começo do ano com vocês. Eu e o professor Ricardo Dantas, há uns 3 anos atrás, fizemos uma pesquisa com 12 grandes empresários maringaenses, e o que nos surpreendeu foi que eles reclamaram muito da falta da intimidade do nosso aluno com a ferramenta Excel. Então, eu recomendei a ele que fizesse um Excel avançado nesse momento em que ele está com tempo aí para completar a sua formação. Então, para quem está chegando agora, pense nisso, né, pessoal? Vocês estão entrando aí
nós estamos aí, temos aí um semestre todo do primeiro ano ainda, depois nós temos mais 3 anos pela frente. Então, o que você pretende, qual é o teu objetivo, né, quando você se formar? E para você atingir esse objetivo, somente a sua graduação será necessária, suficiente, ou outros cursos complementares como esse que eu falei, por exemplo, como o Excel, ou até um curso de línguas, né? Não necessariamente o inglês, mas uma segunda língua ou terceira língua, né? Falamos muito sobre isso, né, Cadu? Quando quem tem uns objetivos aí, por exemplo, de atuar na área da diplomacia, né? A Pois, importância, a importância de ter aí as línguas, né? Beleza? Então, o planejamento pessoal foi falado no começo do ano e vocês têm que retomar isso aí. E o ano que vem, se Deus permitir, nós estivermos juntos novamente no segundo ano, a nossa primeira aula da disciplina modelagem de negócios vai tratar sobre planejamento pessoal. Então, eu peço para vocês retomarem o vosso planejamento, dar uma olhada lá no planejamento de vocês, como é que está, se você está conseguindo seguir, vai ter que fazer alguma adaptação, né? Porque é importante para o teu sucesso. E o sucesso de vocês também é o sucesso da instituição, né? Porque vocês levam com vocês o nome Uningá. Então, onde você se formou, né? Eu formei na Uningá. Opa, pô, bacana, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo o sucesso dos meus alunos. E hoje, graças a Deus aí, ao empenho dos meus ex-alunos egressos, né? Eu tenho a possibilidade de acompanhar aí pelas mídias sociais, pelas redes sociais, uma série de ex-alunos que são empreendedores, ou são intraempreendedores, atuando em cargos de alta direção em grandes organizações, enfim, né? Tendo sucesso. Bom, posto isso, nós falamos então, né, inicialmente, nós falamos sobre a mudança, né? Ali, ó, lembra os ratinhos e os doentes que estão ali embaixo, né? Então, a única certeza que nós temos para a nossa organização é que a mudança acontece, né? Então, o Cadu trouxe para nós agora, aqui, enquanto nós estávamos aguardando todos chegarem aí para a nossa aula, ele trouxe aí o ranking da Abras, né? Abras, Associação Brasileira de Supermercado do ano passado, né? E ele estava falando, olha, quem estava na posição tal veio para tal, e essas mudanças de posição, enfim, uma série de mudanças ambientais acabam impactando as empresas, umas acabam crescendo, como foi o caso da empresa deles no ranking, outras acabam descendo, e isso é uma coisa natural. Então, nós, da área de gestão, ó, outro Carlos Eduardo chegando, agora é 2. Nós, para a área de gestão, nós temos que estar preparados para a mudança, né? Então, aquele gestor que tem medo da mudança, que congela quando acontece uma mudança, né? Nós tivemos uma mudança muito radical, que foi a pandemia aí, né? Para algumas empresas foi muito bom e para diria para a maioria, não foi nada bom, né? E teve gestores que rapidamente se adaptaram a essa nova realidade e seguiram em frente. Outros, infelizmente, né, tiveram que fechar as portas. Né? Eu fico muito triste ao passar pela cidade ou entrando em alguns shoppings, né, e percebendo o número de empresas que acabaram sendo fechadas. Isso é muito triste, dói muito, porque para quem atua, eu sou de família de empreendedores, eu atuo com empreendedores há mais de 20 anos, né, isso dói muito, porque eu sei o que é você montar uma empresa e depois ter que fechar, né? Falamos também que planejar é uma das 4 funções da administração, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso vai caminhar com vocês aí durante todo o curso, principalmente quem estava no curso de administração, né? Então, planejar é a primeira coisa. Então, nós discutimos também com vocês lá no início, falamos um pouco do empreendedor, né? E falamos também que o grande problema que leva boa parte das empresas a fecharem de forma muito rápida, 2 a 3 anos, é a falta de planejamento, né? Então, muitas vezes as pessoas montam uma empresa por necessidade, né? Perde o emprego, ainda mais a pandemia, e acaba montando uma empresa por necessidade, e muitas vezes ele não está preparado, não sabe planejar a sua empresa e acaba morrendo em 2 ou 3 anos, né? Tanto que quem está no mercado já deve ter até observado
que as grandes marcas em alguns segmentos, elas não vendem nem à vista para empresas que não tenham mais de 2 anos, né? Porque é o período de probatório, geralmente, que as empresas passam. Falamos também que o planejamento é um processo administrativo que proporciona sustentação metodológica. Então, não é aleatório, não é você dormir e sonhar que você planejou. Não, tem todo um ferramental, tem todo um processo. Nós já estamos aí trabalhando nisso há 6 meses, né? Para se estabelecer a melhor direção. Então, aonde a empresa quer chegar, né? A ser seguida pela empresa visando ao otimizado grau de interação com os fatores externos não controláveis, né? Então, voltando a falar sobre a mudança, o impacto que várias forças externas acabam gerando em cima das nossas empresas, né? Foi o caso do Covid, agora nós estamos vivendo aí uma crescente da inflação, né? Então, todos esses aspectos acabam afetando a nossa empresa, né? E atuando de forma inovadora e diferenciada, né? Então, nós vamos trabalhar com vocês, espero eu, no próximo ano, modelagem de negócios, vamos falar muito de startups com vocês, né? Mas nós podemos inovar também nos modelos tradicionais de empresa, né? É claro que hoje o coqueluche é se falar em startups, é falar em unicórnio, né? Empresas que valem mais de US$ 1 bilhão, né? Mas dá para inovar sim, dá para inovar nos modelos tradicionais de negócios, dá para inovar também nos produtos tradicionais aí que nós temos no mercado. Bom, isso aí nós falamos um pouco para vocês, né? Aí também falamos, antes de fazer análise SWOT, nós falamos sobre a missão da empresa, né, a razão de ser, a visão associada ao objetivo da empresa, onde a empresa quer chegar, né, estabelecimento de metas, né. Depois falamos então da análise SWOT. Né? Isso aqui vai acompanhar planejamento estratégico todo momento, porque o planejamento estratégico ele é muito dependente dessa análise que você faz, né? Então, o que a análise SWOT ela nos proporciona, né? Identificar as forças e fraquezas da empresa, então, ou de uma empresa nascente que você quer tá lançando, né? Pode isso acontecer também, né? Então, por exemplo, a força de uma empresa nova, de repente, seja o próprio know-how do empreendedor, né? Então, o cara ele tem uma expertise muito grande naquela área e ele está montando uma empresa na área, por exemplo, né? Fraqueza, de repente, uma marca fraca por a empresa está nascendo agora, surgindo agora, não é conhecida e coisa e tal. Então, nós vamos, com a análise SWOT, identificar as forças e as fraquezas da empresa e também as oportunidades e ameaças de mercado. E a partir dessa análise, que nós fazemos tanto externamente como internamente dentro da empresa, né? Onde nós vamos lá olhar os departamentos, né? Lembra que nós trabalhamos lá, departamento de produção, marketing e por aí vai, né? A partir dessa análise SWOT, nós estaremos prontos para definir qual será a postura estratégica da empresa, que é os próximos assuntos que nós vamos trabalhar. Hoje ainda não, mas logo, logo nós já vamos entrar na postura estratégica, para nós definirmos se a empresa está em condições de crescer, manter como está ou até diminuir de tamanho, né? Então, em alguns casos, é recomendável que a empresa até diminua, porque num processo de crescimento que ela veio anteriormente, ela agregou uma série de áreas que ela não que ela não sabe, não tem expertise para isso, né? Então, por exemplo, quando uma grande empresa compra outra grande empresa, né, pode ser do mesmo setor, pode ser que alguns produtos que aquela empresa que foi comprada não seja interessante, não faça parte do nosso portfólio de produtos, né? E aí eu tenho que, em algum momento, ter que descartar para dar para dar uma saneada dentro da empresa aí, ok? Então, de modo geral, bem brevemente, foi isso que eu tratei com vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentar algo mais? Vamos em frente? Se alguém fez pergunta pelo... Bora. Bora, professor, que peguei minha pauta aqui. Desculpa que eu não ouvi, tinha um cachorro latindo aí. Repita, por favor.
Bora, fui pegar minha janta ali. Taca-lhe pau, Marco. Taca-lhe pau, Galileu, velho. Taca-lhe pau. Então vamos lá, Marco, vamos lá, vamos descer a ladeira aqui então. Bom, por que eu trago esse assunto para vocês? É um assunto extenso, mas eu tentei compactá-lo para que a gente consiga trabalhar e terminar nessa nossa aula, né? É porque muitas vezes, pessoal, a maioria de vocês são jovens, né? E ainda com pouca experiência de mercado, isso é normal, né? Pô, a gente nascesse com as experiências, né? Você adquire de acordo com com as atividades que você vai desenvolvendo. Então, muitos alunos, eles acabam se formando muito jovens e com pouca experiência de mercado, né? Isso não é nenhum desmérito, né, pessoal? Isso é uma realidade. Então, a aula de hoje é para despertar vocês, porque muitas vezes você chega muito afoito, você foi contratado por uma empresa, se formou e o camarada falou, opa, você sabe fazer planejamento estratégico? Ah, deixa comigo que eu faço, né? E você vai lá, né? Vai fazer a sua análise interna e externa, vai fazer a sua análise da postura estratégica, vai discutir junto com os diretores da empresa que tipo de estratégias são mais adequadas para serem adotadas naquele momento, né? Porque não é porque a ferramenta, a postura estratégica, nos aponta um tipo de estratégia que nós vamos segui-la cegamente, né? Tem que entender também qual é a personalidade do empreendedor. Tem muito empreendedor que teria condições, a empresa teria condições de crescer, mas ele não quer. Pensei que tinha chegado alguém. Não. Chegou a ninguém, não. Então, pessoal, a gente tem que... Opa, plim, plim. Eu acho que é o Éder, professor, que tá tentando entrar aí. Opa, vamos lá, agora vai, hein? Aí, garoto. Beleza. Então, a gente não pode, eu não posso de maneira alguma, e nem poderia formar alunos ingênuos, né? E chegar e falar o seguinte, olha, planejamento estratégico é a solução para todos os problemas da empresa, que não é, ajuda muito, mas se não for bem aplicado dentro da organização e não for um acompanhamento adequado, é só mais um documento para ficar nos arquivos da empresa, né? E quando vocês forem para a empresa, né, ou você for contratado como terceiro, que pode acontecer também, né, como consultor, uma consultora, ou quando você estiver dentro da empresa, né, muitas pessoas vão desconfiar, falar, pô, mas o que esse cara quer, né? Porque como eu falei para vocês, pessoal, a mudança, né, como lá nós vimos lá no Quem Mexeu no Meu Queijo, né, um dos duendes lá, ele era muito reticente à mudança e não aceitou, cruzou os braços e ficou parado. E muitas vezes, quando você vem fazer um processo de implantação de uma nova ferramenta, como planejamento estratégico, muitas pessoas falam, pô, mas para que isso aí? Né? Tá indo tão bem até agora sem isso, né? O cara, meu, vai me dar trabalho, vai fazer com que eu tenha que fazer tipo assim, mais atividades, né? Isso vai me dar mais trabalho, pô. Então, pessoal... Mas ele não pensou, né, professor, que ele ia ter um benefício maior, né? De correr esse risco. Correr esse risco não, né? De tentar correr atrás. Ele não se preocupou do benefício lá na frente. Ele nem cogitou, né, na verdade. Então, você vai encontrar dentro da organização, pessoal, vários tipos de personagens, como lá no nosso Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Você vai encontrar personagens como os ratinhos que rapidamente saíram em busca do novo queijo, né? Vocês vão ter outros colaboradores que vão ficar vendo o que acontece para depois tomar uma posição e outros que vão ser sempre contra, né? Eu trabalhei numa empresa onde o diretor que estava implementando uma nova cultura dentro da organização, né, não era nem planejamento estratégico, planejamento estratégico já era uma coisa que eles tinham lá regularmente, né, mas era uma mudança de cultura mesmo, uma coisa até mais complexa, né, e ele falava muito claramente para nós, ele falava assim, né, para toda a equipe, falava assim, ó, o ônibus está saindo, né, quem quiser vir comigo, né, ele era bem radical, as portas estão abertas, né? Agora, quem quiser ficar, né? E esse quiser ficar era sair da empresa, né? Então, você vai encontrar nas organizações, de modo geral, e pessoas de todos os tipos. Pessoas que vão olhar para você e falar assim, pô, cara, legal, hein, meu?
eu vou ter benefício com isso, eu vou poder crescer junto com a empresa. Pô, gostei. Outros que vão ficar aguardando ver o que aquilo pode gerar para ele, e outros que vão detonar, vão até boicotar o teu processo, né? Jogando contra, né? Isso que é o grande problema, né? Então, tem muitas pessoas que não gostam de mudança. Não, eu quero que fique como está, que era aquela situação lá dos doentes, né? Então, pessoal, eu trago para vocês aqui uma outra ferramenta que eu busquei lá no marketing, né? Que é o endomarketing, né? Que é o Becken, Saul Becken, um autor brasileiro que criou esse termo está registrado, ele é o único profissional da área que pode usar esse termo, né, em termos assim para escrever livros e coisa e tal, né? Então, exatamente esse tema é para despertar vocês o que eu tenho que fazer, né? Como eu posso fazer para preparar a minha equipe para esse processo de implantação da nova estratégia. Está lá, o papel dos colaboradores na implantação das estratégias, né? Então, lá, o endomarketing é um esforço planejado. Então, veja, olha, pessoal, não é o acaso, né? Usando uma abordagem mercadológica para superar resistência organizacional à mudança. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Pô, isso vai dar trabalho. Pô, isso é chato. Pô, o que esse cara quer, né? Pô, e aí um monte de desculpa, né? E obter alinhamentos, né? Motivar e coordenar interfuncionalidades. Então, para você conseguir ter um planejamento estratégico bem atuante e que todos os departamentos realmente sigam esse planejamento, eu tenho que trazer para a minha equipe de implantação representantes de todos os departamentos. Então, um cara do marketing, um cara de finanças, um cara da contabilidade, um cara de RH, né, um cara da produção, enfim, um cara de vendas, né, para que a gente consiga disseminar entre os departamentos essa cultura da implantação da ferramenta de planejamento estratégico. Integrando funcionários para uma implementação eficaz de estratégias corporativas, né, que nós já vimos lá no primeiro semestre, né, de negócios e funcionais, né, então, corporativas, só para lembrar, né, então vamos imaginar lá a nossa cooperativa fictícia, né, que a cooperativa tinha lá a fábrica de óleos, né? A fábrica de óleos de soja, eu tinha lá também transportadora, eu tinha também lá trabalhava com seda, então as decisões que envolvem todos esses negócios são as decisões estratégicas corporativas. A decisão específica lá da transportadora, da fábrica de óleos e por aí vai, são as de negócio. E aquelas que fazem tudo isso rodar são as funcionais, né? A fim de atingir a satisfação do cliente, né, externo, por meio de um processo de criação de funcionários motivados e orientados para o cliente, né? Então, aqui, ó, RH, marketing, produção e finanças, todo mundo integrado para conseguir chegar a contento da implantação, no nosso caso, planejamento estratégico, mas isso aqui também pode ser feito para qualquer tipo de mudança que você venha a desenvolver dentro da organização, ok? Objetivo: tornar transparente ao funcionário os objetivos da organização de forma a harmonizar o objetivo do funcionário com o objetivo global da empresa, né? Opa, então veja só, os caras aqui estão mudando a cultura, por quê? Os caras querem crescer, eu também quero crescer, né? Aliás, pessoal, né, em termos de tipos de estratégia, a estratégia de crescimento é aquela, ou de desenvolvimento, é aquela que é mais bem vista, né? Opa, a empresa crescendo, eu vou poder ganhar mais, né? Eu já participei de situações onde nós tivemos que utilizar uma estratégia de sobrevivência, ou seja, tivemos que reduzir o tamanho da empresa para poder sobreviver no mercado, né? Porque a empresa está numa situação difícil, o mercado em situação difícil. Então, lá, dentro da minha análise SWOT, né? A empresa tinha mais fraquezas do que forças e o mercado apresentava mais ameaças que oportunidades, né? Então era uma situação muito difícil. Pois não.
Então, quando uma empresa decide fazer aquele famoso corte de gastos, não necessariamente é para sobreviver no mercado, né? Está relacionado a isso? Não. Às vezes, sim. Às vezes vai fazer um corte de gasto para que ele consiga sobreviver e depois retomar e voltar a crescer. Mas A firma tinha isso, né, na minha antiga firma lá. Todo ano eles cortavam, por exemplo, mandava questão de 20 a 15 funcionários embora, todo ano. Mas antes de começar a safra, eles contratavam de novo. Não sei se era a mesma quantia, mas eles faziam esse balanceamento aí. Essa é uma política da empresa, porque veja só, é uma política até a gente discutir com vocês aqui, entendeu? Será que eu tenho realmente uma economia ao dispensar esses colaboradores e depois contratar outros? Eu tenho que botar tudo na ponta do lápis, por exemplo, porque eu mandei 20 caras embora, por exemplo, e vão ficar 6 meses sem esses colaboradores. Daqui 6 meses eu contrato de novo. Então, todo o processo de eu vou gastar com contratação, treinamento, né? Então, às vezes, nós temos, não estou dizendo que é o caso da sua empresa, por favor, mas existem economias que são burras, né? Então, o cara, ele, como você comentou, eu contrato um consultor, esse consultor, ele veio para melhorar a rentabilidade da empresa, né? E aí, o que ele faz para melhorar a rentabilidade da empresa no curto prazo? Ele troca de fornecedor para comprar mercadoria mais barata, mas com qualidade inferior. Ele manda embora os melhores colaboradores que ganham mais e contrata outras pessoas talvez não tão capacitadas para ganhar menos. Quer dizer, nos primeiros 6 meses, não diria 6 meses, aí 4, 5 meses, enfim. Vamos botar aí um semestre. No primeiro semestre, você vai catar o resultado da empresa e falar, nossa, realmente o resultado melhorou, né? Porque eu consegui ter um custo mais baixo, dispensei funcionário, enfim. Só que, a partir do 6º mês, os meus clientes deixam de comprar da minha empresa, né? Olha o Saulo chegando aqui, né? Por quê? Porque ele percebeu que a qualidade do produto caiu, o atendimento não é mais o mesmo. Então, veja, eu fiz uma economia no curto prazo, mas que refletiu de forma muito ruim no longo prazo. Então, não é chegar numa empresa e falar, vamos demitir, vamos cortar, vamos trocar, fazer isso e aquilo lá, que nós vamos ter melhores resultados. A gente tem que ter melhor resultado, mas sempre pensando no longo prazo, né? O que isso vai impactar na minha empresa, né? Eu já comentei com vocês que eu tive a oportunidade de conversar com um vendedor, né, que estava querendo vender para a empresa onde eu trabalhava, e quando eu fui entregar o cadastro da empresa com um monte de documento e coisa e tal, ele falou assim, não, eu só quero o contrato social, última alteração. E o balanço, Ok. Por que você não quer a relação de empresas para você tirar informação da nossa empresa e coisa e tal? Ele falou, olha só as marcas que vocês trabalham aqui, ó, só marcas de primeira linha. Ele apontou para a prateleira da empresa, né? E só tinha marcas famosas. Então, de repente, as marcas famosas são mais caras. E aí eu, de repente, rompo com esses meus fornecedores, busco fornecedores com produtos mais baratos e que não estão com tanta qualidade, eu troco de perfil de público, né? Ao invés de atender um público mais exigente, eu posso atender um público mais focado na questão do preço. E aí me volta pode trazer um grande transtorno nesse de você desfocar o seu público-alvo, né? Mas eu posso ter uma estratégia de desenvolvimento, por exemplo, e fazer algumas reduções de custo, porque eu percebi na implantação da estratégia que tinha áreas que estavam ociosas, né? Que não estavam sendo necessárias. Então, corto aquele custo ali, vou investir em outra área e vamos para frente, tá? Isso também é normal, né? Uma empresa ficar muito atento a essas questões, né? De repente, vou dar um exemplo para vocês, né? De repente eu tinha lá dentro da minha contabilidade 10 pessoas, né? Isso lá no passado, né? 10 pessoas. Aí com a informatização eu acabei precisando só de 5, né? Então, ou eu convido essas pessoas que não estão sendo mais necessárias para atuar em outras áreas da empresa, ou eu tenho que acabar demitindo, né? Então vamos lá. Qual o objetivo do nosso endomarketing aí para ajudar na implantação do planejamento estratégico? Tornar transparentes ao funcionário os objetivos da organização. Então, onde a organização quer chegar? Então, meninos e meninas, quando você trabalha numa empresa pequena,
que você conversa com o dono da empresa, né, que você tem aquela intimidade, todo dia você está junto com ele, né, o cara está ali, trabalha junto com você, enfim, né? Esses objetivos, eles são passados de forma natural, de forma empírica, né? Não precisa ter isso num documento. Mas quando a empresa vai crescendo, vai montando filiais, montando novas indústrias e coisa e tal, há um distanciamento do dono da empresa. E aí, muitas pessoas acabam entrando na empresa e nem sabem nem quem que é o dono. Né? Já aconteceu de casos de funcionários receberem o dono da empresa na filial e nem sabiam que o cara era o dono da empresa. Né? Então, aí nós temos que formalizar esses objetivos para o cara saber, opa, então onde a empresa quer chegar? Legal, eu também quero crescer, vou junto com essa empresa, né? Isso é o ideal, né? Harmonizar o objetivo da empresa com o do funcionário. Aí os dois estão focados naquela estratégia. E eu já vejo que em alguns casos a empresa fala, não, agora eu vou crescer. E tem funcionário que parece que é uma âncora, né? O cara fala, não, eu tenho medo, eu não quero crescer, eu quero ficar como está, e acaba sendo até um peso para a organização. O objetivo geral de tudo isso, pessoal, é gerar a satisfação do cliente externo. Né? Aquele encantamento, uau! Né? Puxa, que atendimento, uau! Você pede um prato aí, né, pelo delivery, né, recebe na sua casa, uau, mas que sabor, né? Enfim, esse encantamento que faz com que o nosso cliente volte a comprar, e passe a indicar a nossa empresa. Né? Quando você tem um cliente que indica a sua empresa, esse cara é chamado advogado da marca, esse cara vale muito para nós. Né? Então, todo o esforço da empresa é para gerar advogados da marca. Né? Eu preciso de tal profissional. Procuro fulano. Preciso de tal coisa. Procura tal. Entendeu? Então, isso é muito importante, principalmente para aqueles produtos onde as pessoas fazem pesquisa, né? Tipo, preciso comprar uma televisão, onde você comprou a sua, qual a marca, geladeira, né? Então, quanto mais as pessoas procuram essa informação com o seu vizinho, os seus amigos e colegas, esse encantamento ele é muito mais relevante. Não que nas outras empresas não seja, né? Mas nessas elas são mais importantes ainda. Quais são os fundamentos do endomarketing? Comunicação interna, pessoal. Olha, às vezes a gente até dá risada, né? Porque a gente vai visitar algumas lojas aí, como a gente já trabalha muitos e muitos anos com cliente oculto, né? Você vai se passar por um comprador para avaliar o atendimento e coisa e tal, né? E você chega numa loja e fala, olha, eu vim ver tal promoção, e o vendedor meio perdidão fala, que promoção? Não estou sabendo, né? É muito ruim, né? Então, nós temos que criar um canal de comunicação para que todos os colaboradores saibam do que está acontecendo na empresa, né? Então, lá, eliminar ruídos no processo de comunicação. Então, a comunicação não é só da presidência descendo aqui, né, ou do dono da empresa descendo aqui para as funções mais baixas, né? Também nós temos que ter a informação subindo para chegar a quem decide, quem pode ajudar no planejamento estratégico da organização. Né? Infelizmente, senhoras e senhores, existem alguns cargos intermediários que acabam bloqueando essa informação. Tem alguns gerentes, tá, pessoal? Que de repente você até conhece alguém assim. Tem alguns gerentes que são muito inseguros. Então você está lá na base, está começando agora, né? Você está na empresa, começou como vendedor e tal, mas você está estudando, está vendo as coisas acontecerem, está muito antenado, né? E aí então você vem com uma informação, ou até uma sugestão para o seu superior, né? Aquele superior que realmente é um líder, é um camarada antenado com as coisas, vai ouvir o que você tem a dizer, é lógico, vai fazer sua análise, né? Se ela tem relevância ou não, é lógico, né? Mas ele vai dar sequência nesse processo de comunicação, fazendo com que a sua sugestão ela consiga subir.
Mas tem alguns cargos de intermediários aí que o cara é tão inseguro que ele bloqueia, que ele não faz a informação chegar a quem deve, né? Então é muito ruim, né? Acho que eu também já comentei com vocês que certa vez um aluno estava em sala de aula, deu um exemplo, né? Falou, professor, eu cheguei para o meu chefe, né, meu superior imediato, e falei para ele assim, olha, eu estou há 3 anos aqui na empresa, estou fazendo um curso de administração, já estou no 2º ano, né? E eu acho que eu mereço ser promovido, né? E aí o gestor dele falou para ele, você tem toda a razão, né? Eu vejo que você tem uma pessoa capaz e realmente deve ser promovido sim, né? Agora, mesma coisa, para o seu lugar, quem você preparou? Não preparei ninguém. Falei, então eu não posso te promover. Então, essas pessoas que acabam querendo manter o seu cargo por meio de não dar espaço para o crescimento de quem tem abaixo dela, acaba não crescendo também, né? Porque veja só o que o chefe falou para esse meu ex-aluno, né? Falou, não, eu considero que você esteja preparado para assumir um nível superior, né, na hierarquia da empresa. Mas eu não posso deixar o teu cargo despreparado, né, desfornecido. Quem é que você coloca no seu lugar? Agora, se eu sou um chefe, um líder, que eu estou sempre antenado, dando oportunidade para as pessoas, dando oportunidade para você mostrar o seu trabalho, opa, eu já sei que eu posso contar com o fulano para assumir o meu lugar, né? Então, ó, deve ser capaz de dar subsídios para que todos possam cumprir suas tarefas com eficiência. Todos, do gerente ao servente, precisam de informações sobre expectativas do cliente e o que a propaganda está prometendo aos clientes. Então, esse tipo de comunicação, pessoal, acontece em pequenas empresas. Em pequenas empresas, eu falo assim, tem 5, 10, 15, até empresas com 30 funcionários ou mais, né? Por meio do próprio dono conversando com todo mundo, como eu falei para você, né? Então, às vezes a empresa é pequena, o dono da empresa está do meu lado. Então, a comunicação nossa é direta. Até eu acabo espelhando nas atitudes do dono da empresa. Né? Então, como ele trata o cliente? Opa, ó, o cara é atencioso, o cara procura negociar adequadamente. Opa, então vou fazer a mesma coisa, né? E aí, muitas vezes a empresa vai crescendo, e tem alguns empresários que acabam promovendo, por exemplo, um futebolzinho com os funcionários, né? Um voleibol para os meninos, voleibol para as meninas, futebol de salão para as meninas, futebol para as meninas também, enfim, ele acaba criando um ambiente esportivo dentro da empresa, e nesses momentos de descontração, acontece também um bate-papo, né, acaba falando da empresa, pô, não tem jeito, né, é a nossa realidade, a gente passa mais tempo dentro da empresa que fora dela, e aí, então, essa comunicação também acontece, né. Quando a empresa cresce muito, né, fica uma grande corporação, aí tem um exemplo aqui, ó, da Cocelpa, né? Ela fez lá o Café Reúne. O que é o Café Reúne? Uma vez por mês, um grupo de colaboradores vai tomar café com o presidente da empresa, né? E o presidente e seus diretores. Então é o pessoal da base mesmo, lá, o chão de fábrica, tomando café com o presidente. Para quê? Para entender o que está acontecendo, para tentar eliminar esses ruídos de comunicação. Eu trago outro exemplo aqui, de uma empresa de automóveis, né? Em que, ao lançar o veículo, olha aqui, ó, ela colocou uma série de banners, faixas, no escritório administrativo da empresa. Por quê, pessoal? Pô, imagina, né? A Fiat agora está lançando lá o Pulse, né? O Fiat Pulse, né? O SUV baseado no Argo, né? Aí eu tô lá conversando com o cara do administrativo da Via Verde ou da Fiat Sala, perguntando sobre o carro, e o cara fala, eu não sei, isso aí é com o vendedor. Não, amigo, é com todo mundo é vendedor da empresa, entre aspas, né? Mas eu, como da parte administrativa, eu também tenho a obrigação de saber o básico sobre aquele carro para conversar com um futuro possível comprador, né? Um prospect para aquele nosso produto, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um planejamento estratégico numa empresa um pouco maior, nós usamos desse tipo de comunicação também, né? Como nós comentamos agora há pouco na nossa aula, até para que as pessoas entendam que esse planejamento é algo interessante também para ele, né?
Porque quando chega o consultor externo, na empresa principalmente, ele já é olhado de lado, né? Fala, pô, esse cara aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar embora. Então a gente tem que preparar o terreno para não ter essa aversão. Alguém já passou por um processo desse? Quer comentar alguma coisa? Alguém já teve um problema desse de um superior segurar a tua informação, ou você não está inteirado sobre o que está acontecendo na empresa? Ah, professor, onde eu trabalhava lá, eu conversava até com o encarregado do meu setor lá, mas parece que só ficava ali o papo, sabe? Eu sugeri ideias ali, mas meio que ficava na base ali. É uma pena, né? Porque a gente percebe que tem claramente que muitas vezes a solução está na base mesmo, né? Porque é ali que a coisa acontece, pessoal. Né? Se eu tenho uma indústria, é ali no chão de fábrica que muitas melhorias podem acontecer, é no vendedor que vai a campo que pode acontecer, numa loja, né? Hoje tem as vendas virtuais, mas ainda nós temos as vendas presenciais, ou nas vendas virtuais, aquela pessoa de contato, né, com o cliente, que 0800 e coisa e tal, né? Então, é importante ouvir esse pessoal, porque dali pode surgir grandes situações, grandes sugestões para você melhorar a sua empresa. Mais alguém? Muito bem. Então, vamos em frente. Treinamento, pessoal. Né? Então, tipo e nível adequado de treinamento, né? Então, quem que vai ser treinado para difundir, divulgar, multiplicar essa nova cultura do planejamento nos seus departamentos, né? Então, quem vai nos ajudar nesse processo? Equipe interdisciplinares, pessoal. Não adianta, só os consultores, né, o pessoal da administração aqui, que vai ser responsável por implantar o processo. Não vai rodar. Não vai rodar. Né? Nós temos que ter aí parceiros em todos os departamentos. O treinamento precisa ser qualificado, como educação, transmissão não só de determinada técnica, mas também de valores necessários a todo o trabalho em equipe, que implicam a possibilidade do desenvolvimento profissional e humano. Né? Então, trabalho em equipe não é fácil, né? Eu tenho um contato assim com o pessoal da área de vendas e percebi em várias empresas a dificuldade de você ter uma equipe realmente integrada, né? Então, quando um vendedor se ausenta, o outro cobre a sua falta, né? Então, eu vou sair para visitar alguns clientes. Caso algum cliente meu chegue, você atende ele para mim e tal, né? E na próxima vez eu faço o mesmo, né? Tem muitos vendedores, por exemplo, que se recusam, né? Não, eu não vou te atender cliente seu, não, vou atender os meus clientes, né? Porque vai que eu tenho atendendo cliente seu, chega um meu aí, como é que faço? Eu não vou perder meu cliente, né? Então, é muito complexo isso aí, né? Então, nós temos aí os colaboradores atuais e os novos colaboradores, né? Geralmente, é mais fácil incutir essa nova cultura nos novos colaboradores, né? Estão chegando com energia, com vontade, né? Não que os outros não tenham, mas os outros já estão habituados, acostumados, né? Alguns lá não querem mudar e por aí vai. O funcionário não deve apenas saber o que tem que fazer e como, mas também o porquê está fazendo e para quem está fazendo determinada tarefa, né? É o tal do passar o bastão, né? Então, muitas vezes você está fazendo uma tarefa e você passa o resultado da sua tarefa vai para outro colaborador, e se você alterasse pouquíssimas coisas no que você está fazendo, de repente a atividade do seu colega seria até mais facilitada, seria mais fácil, gerando até maior produtividade para a organização. Ok? Então, é um processo complicado, né? Esse treinamento recomenda-se que ele seja realizado no horário de expediente, ou se você fizer isso
fora do expediente que você remunere como hora extra esse treinamento, porque as pessoas já, algumas são avessas a treinamento. Você fala, vem aqui 8 horas da noite para a gente fazer um treinamento até às 10, né? O cara já vai falar, poxa vida, meu hora de descanso, eu vou ter que fazer esse treinamento aqui na empresa. Então, paga hora extra ou faça no horário normal aí de trabalho do colaborador, né? Faz parte do processo, pessoal. Treinar a equipe faz parte, meu amigo, né? Alguns empresários falam o seguinte, né? Eu vou treinar o meu colaborador e a hora que ele ficar bom, ele vai embora. Não, treina o cara e cria uma condição para ele ficar, né? Então, cria estímulos para ele ficar, né? Então, mais caro é você não treinar o colaborador, porque ele vai te dar, ao invés de trazer resultado positivo, pode ter prejuízo, né? Esse aqui é show de bola, hein? Empowerment, né? Olha só, olha que palavra bonita, hein? Quem está pensando em ter um filho aí, ó. Permite que os empregados de todos os níveis da organização usem o seu poder e capacidade de tomar decisões para que decidam e se movimentem no sentido de implementarem os planos. Opa! Então, então você vai dar aí o poder de tomar a decisão para o seu colaborador, né? E ele vai errar. Vai errar, pessoal. Porque nós somos humanos, né? Infelizmente, se a gente não errasse, né, seria muito bom, mas mesmo com toda boa vontade, nós acabamos errando, né? Uma distração, uma avaliação errada que eu faço, né? Então, quando você diz para o seu colaborador, bom, você tem agora o direito de tomar tais e tais decisões, você tem que criar também uma faixa de erro, de aceitar o erro desse colaborador. Vou dar um exemplo para vocês. As empresas que oferecem crédito direto para o consumidor, elas mesmas analisam e assumem o risco de crédito, por exemplo, através do carnezinho lá, né, e tal, né? Que a maioria hoje usa cartão de crédito ou uma financeira, né? Que a financeira assume a carteira de recebíveis da empresa lá, aliás, a carteira de crédito da empresa, e o cara que não paga, a financeira também acaba assumindo o risco e reembolsa a empresa. Mas aquelas empresas que elas mesmo dão crédito para o seu cliente, ou até mesmo essas financeiras, né, que assumem sua carteira, elas te dão uma margem. Olha, se a nossa inadimplência ultrapassar 3%, por exemplo, nós vamos ter que apertar os nossos critérios de crédito. Então, a pessoa que analisa o crédito, por mais experiente que ela seja, ela pode cometer erros. Então, se eu exijo do meu operador de crédito, do meu chefe da carteira, e falar o seguinte, ó, eu quero 0 perda, ele vai ser tão rígido na concessão de crédito na venda a prazo, que o percentual de venda a prazo vai cair muito. Então, veja, você apertou demais o torniquete e matou a perna do camarada. Então, quando eu dou poder de decisão para o meu colaborador, eu também tenho que saber que em algum momento ele vai errar. Agora, eu tenho que deixar claro para ele quais são esses parâmetros. No crédito, é bem fácil, porque você tem lá um percentual que pode ser um indicador para você. Mas em outras áreas, talvez tenha que criar outros, como reclamação do cliente, perda de cliente, e por aí vai, né? Então, não imagine que você vai dar autoridade para o seu gerente, por exemplo, e ele vai acertar todas, né? Que bom seria. Bom, aí chegamos no plano de carreira, né? Isso aqui é uma situação muito complicada, pessoal, né? Eu já tive a possibilidade de vivenciar algumas situações aí de plano de carreira. Realmente, a empresa que tem plano de carreira acaba retendo mais os seus valores, né, seus colaboradores, né, os seus principais colaboradores, atrai também
bons colaboradores para a empresa, né? No entanto, você tem que estar preparado para assumir os custos, né? Eu fui chamado para uma instituição de ensino, né? Porque ela tinha sido recentemente visitada pelo MEC, e você ter plano de carreira pontua positivamente, né, para o ranking do MEC. E essa instituição não tinha. E aí ela me chamou, falou: Galileu, você nos ajuda aqui a pensar num plano de carreira para os nossos professores e coisa e tal? Eu falei: olha, eu vou ser muito objetivo com vocês. O plano de carreira no primeiro ano é extraordinário, né? As pessoas vão ficar extremamente muito motivadas, principalmente se os critérios de promoção forem honestos e claros, né? No entanto, com o passar dos anos, o seu custo com os seus colaboradores vai aumentar, né? Você vai ter profissionais mais qualificados que vão estar produzindo mais, mas também você vai olhar para a sua folha de pagamento e vai perceber que você está, muitas vezes, um pouco acima da média do mercado. Então, tem muitas empresas que acabam não implantando o plano de carreira, porque a cada ano que passa, você tem um percentual de colaboradores que podem subir de nível. Ao subir de nível, necessariamente, você tem que dar um benefício para o teu colaborador, que muitas vezes é um aumento do salário de X%, né? E que uma empresa com um plano de carreira, por exemplo, implantado há 15 anos, ela muito provavelmente vai ter uma média salarial acima da média de mercado, né? Então é muito bom, mas tem que também saber que você vai ter que assumir esses custos, né? Aí, só rapidamente, deve encontrar as funções do cargo em questão e a descrição do cargo, né? Então, é muito legal empresas bem organizadas que tem lá, né? Eu quero a função tal, mas quais são as competências que eu quero desse colaborador aqui para essa função, né? Olha lá, as qualidades para exercê-la, atitude desejável, né? E por aí vai. E por fim, para uma empresa grande, é muito bacana ter um manual e o código de ética, né? Então, para que a gente possa, para que o colaborador possa saber qual é o limite dele, né? Então, lá no código de ética vai estar bem claro quais são os deveres e também as obrigações desse nosso colaborador. Bom, hoje, brevemente, né? Espera aí. Ah, tá aqui, espera um pouquinho. Muito bem. Dentro desse processo aqui, né? Nós vamos ter também uma situação de você auditar como é que está o clima organizacional dentro da sua empresa. Então, olha lá, algumas questões que nós colocamos para o colaborador. Com o meu atual salário, consigo atender minhas necessidades básicas de modo satisfatório? Né? Então, de repente, você cria uma escala aqui de 0 a 10 para o cara numerar, né? Considero verdadeiras e leais as relações existentes entre os membros da nossa área de trabalho? Então, de repente, tem alguns que estão sendo estão sendo beneficiados em relação a algumas situações dentro da empresa. A carga de trabalho a mim atribuída é adequada, sem atropelos exagerados ou tempos ociosos? Em nossa área de trabalho, as decisões são tomadas com critério, justiça e sem manipulação por parte da chefia? Nós fizemos um trabalho de endomarketing dentro de uma unidade de uma cooperativa aqui de Maringá, e nós fizemos as duas análises, montamos um questionário tanto para os colaboradores como para os clientes externos, né? E os cooperados, nós percebemos que eles estavam insatisfeitos com o atendimento do caixa. E como nós fizemos a pesquisa interna, nós observamos que os caixas estavam insatisfeitos como chefe. Porque toda vez que havia a possibilidade de uma promoção, de um crescimento dentro da unidade, ele nunca prestigiava ninguém da unidade, sempre trazia alguém de fora, né? Então, como é que está essa relação entre o chefe e os seus colaboradores? Isso estava refletindo diretamente na satisfação dos clientes, dos cooperados, né? Existem recursos materiais, equipamentos adequados, em boas condições de manutenção e uso para a realização do meu trabalho? Então, eu sou exigido, mas eu tenho as condições de trabalho?
Nossa chefia tem atuado para criar um bom ambiente de trabalho em nossa área, né? Então, novamente o chefe, né? Então, o certo seria aqui o líder, né? Então, como é que está a liderança dentro da nossa empresa? Então, isso tem que ser, muitas vezes, considerado. E, por fim, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, o monitoramento do plano, né? Então, como é que estava no momento zero, e aí tem que fazer um acompanhamento, né? Porque se eu não consigo medir, eu não consigo melhorar. Essa é a regra básica da qualidade. Eu tenho que ter lá o indicador momento zero, onde eu quero chegar, e aí eu vou fazer um acompanhamento para ver se esse índice melhorou, se chegou até onde eu queria, se não chegou porque não chegou e coisa e tal. Os empregados, por fim, estão colaborando para a implantação dos planos, e aí pode ser planejamento estratégico, né? Então a resposta tem que ser sim. Muito bem, senhoras e senhores. Falei bastante, falei 1 hora, né? Mas é isso aí. Alguma pergunta, alguma observação, algum comentário? Alguém já vivenciou alguma coisa dessa? Nem cantor tem um fôlego dele sem uma. As observações do Cadu. É o Cadu mesmo, voltou de novo aí. É o Cadu. Ei, Cadu, só você mesmo. Mais alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Professor, esse tema aqui na página 9 do slide ali é como o meu salário atual, eu consigo atender minhas necessidades básicas. Depende, se o cara for um auxiliar dentro da empresa, ele pega ali um salário mínimo um pouquinho mais, talvez não consegue satisfazer totalmente, né? Varia muito. Eu acho que nem todos os funcionários estão de acordo com o salário deles. Não, estar de acordo, eu acho que grande maioria não está, né? Porque sempre você quer, almeja ser mais valorizado, né? Você quer pagar as suas contas ali e sobrar uma boa quantia para você gastar todo mês, né? Nem sempre isso acontece, né? Tem que ter um equilíbrio ali, tem que ter os gastos dele. Porque o dinheiro, se você for, enfim, soltar, gastar, você torra ele fácil, né? Essa questão aqui é o seguinte, né, pessoal? A pergunta ela está direcionada da seguinte forma: para o teu cargo, né? Então você está percebendo que para o cargo que você está desenvolvendo dentro da empresa aqui, comparando com as outras empresas e coisa e tal, você considera justo, né? Você considera que está conseguindo aí atender às suas necessidades mínimas? Porque se não estiver, Júlio, né? Se não estiver, eu vou ter que repensar, porque é muito triste, pessoal, né? Puxa vida, cara, olha, né? Você muitas vezes desce lá no chão de fábrica, ou, por exemplo, nas funções mais simples da empresa, né? E aí, de repente, você vai olhar a marmita do camarada que traz de casa e arroz e feijão, né? E aí, pô, o que eu posso fazer para melhorar isso aí? Às vezes, pessoal, eu nem preciso aumentar o salário, mas eu posso, de repente, criar uma cooperativa para comprar mais barato e com isso o cara tem um poder de compra maior. Eu tenho que ser criativo. Agora, o que não dá é, de repente, o cara tá passando necessidade, né? Vamos aumentar a receita, né? Mas é uma grande dificuldade. O plano de carreira, ele proporciona um pouco mais de justiça, pessoal, porque para você subir na carreira e para você ganhar mais, você tem que pontuar. Então, aquelas pessoas que se esforçam mais dentro da empresa acabam pontuando e crescendo, né? É uma forma de você também tentar dar um incentivo para a pessoa. Professor. Pois não. Essa questão de pontuar para poder subir na empresa, no caso, quando eu quero que um funcionário suba um pouco, que ele cresça um pouco mais, para que eu possa subir também. Mas aí na questão, assim, desse funcionário não tem muito aquela coisa de vontade, você dá uns toques para ele, assim, ó, vamos por aqui, vai por esse caminho, mas o cara não se toca. Como que a gente faz daí? Infelizmente, isso é mais comum que você pode imaginar, né? É mais comum você encontrar pessoas que estão acomodadas dentro da empresa do que pessoas que estão a fim de crescer.
Isso é muito simples. Você chega numa empresa e fala, olha, nós estamos implantar um novo sistema aqui para a empresa crescer, o camarada já vai falar para você, para com isso, cara, não deixa como tá tudo bom, né, e coisa e tal. Anderson, às vezes, cara, não estou dizendo para você fazer isso, tá? Mas se muitas vezes essa for uma barreira muito grande para você, de repente você tem que procurar uma outra empresa, tá? Eu já vi ex-alunos que tiveram que mudar, né? Simplesmente procurou uma nova oportunidade, uma outra empresa e mudou. Não estou dizendo que você tenha que fazer isso, nem estou dizendo que você esteja passando por isso, tá? Sim. Não, é que eu quero crescer, entendeu? Claro, eu sei. E aí a pessoa que eu quero trazer para ficar no meu lugar não quer, não que ele não quer, né? Ele parece que não ligou a chavinha do 4G, entendeu? Não tem outro? Então, o outro também não. Eles são funcionários acomodados, então, Anderson. Bem isso, bem isso. Ah, sei. É isso aí. Na firma lá tinha muito isso, cara. Era cara exercendo o mesmo cargo há 20 anos aí e continuava. Pra ele tava bom, ele pegava o cargo de auxiliar ainda, professor, pra você ter ideia. Não, eu sei, cara, não é fácil, uma situação difícil. O professor de RH que não nos ouça, né? Mas eu não posso deixar pessoas prejudicarem a empresa e também o meu crescimento, entendeu? Então, não deixe para o professor Marcos me ouvir, tá? Porque geralmente o pessoal é contra essa atitude que eu vou passar para vocês. Mas às vezes eu tenho que dispensar. Às vezes eu tenho que dispensar e trazer um cara que tenha vontade de crescer para que eu possa crescer também. Mas, professor, o certo é sempre pensar assim, né? Você não pode se prejudicar porque a outra pessoa não se preocupa tanto assim. Para mim, eu seria desse jeito também. Na minha opinião, seria assim. É que o RH sempre fala o seguinte, não, nós temos que dar uma oportunidade. Mas chega um momento que você percebe que não é oportunidade que o cara está querendo. O cara, ele quer ficar naquele estado ali letárgico, né? Para ele tá muito bom. Né? Eu acho que eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu fui fazer um estudo de uma equipe de vendedores e observei que todo mês era sempre de 10 vendedores, era sempre um cara, o último lá que estava na posição, né? E aí eu fui perguntar para ele, falei assim, bicho, pô, você tá sempre em 10º lugar aí nas vendas, em último lugar e tal, né? Como é que você foi contratado aqui para a empresa, né? Eu era porteiro de um prédio aqui de Maringá, mandaram embora. Aí eu passei em frente à loja, vi a plaquinha, precisa de vendedor, eu entrei e me contrataram, né? Eu falei, mas você não gosta de ser vendedor? Ele falou, sabe a verdade, Galileu? É que eu tô mais aqui para não ficar em casa, cara. Minha esposa, ela ganha muito bem, eu só não quero ficar em casa para me chamar de vagabundo. Então, vocês estão percebendo quem está errado? Bom, primeiro errou a empresa e não saber contratar o cara, né? E o camarada está ali não para crescer, ele está ali para picar o cartão. Então, meu amigo, me desculpa, né, cara, mas num caso desse, cara, se não tiver outra função para ele, não tem jeito, né? Geralmente, quando você cria uma meta para todos os vendedores, os próprios vendedores acabam expurgando esse camarada. Porque aí eles percebem que o cara está prejudicando a eles, né? E aí então eles criam uma forma entre eles para conseguir descartar o camarada. Entendi, professor. Obrigado. Não é fácil não, pessoal. Não é fácil não. Às vezes eu já tive a oportunidade de trabalhar trabalhei em várias áreas, né? E uma das funções que eu tinha era de fazer a contratação. A empresa era pequena, né? Então eu contratava, dispensava, fazia pagamento, né? E é complicado, né? Desde aquela questão do salário, né? Quando você chega no final do mês e as funções mais simples, né? Você vai lá, entregava o dinheiro para o camarada, né? Até essa questão de você ter que mandar embora muitas vezes, né? E não é fácil. Mas faz parte, pessoal, faz parte. Não tem jeito. Nós estamos na área de gestão, temos que assumir. É nós fazer o quê? Nossa, essa parte aí de demitir é complicado, hein, professor? Acho que eu não teria... Não teria um emocional, né, Anderson? Um emocional não é muito forte para isso, não. Acho que você vê a expressão do cara na hora, você já desaba, né, velho? Nossa Senhora.
Não, pode ficar aí, pode ficar. Eu acho que... Eu nunca somei, nunca marquei. Mas eu devo ter feito aí, na minha vida profissional, mais ou menos uns 150 acertos. Mas eu quero me preparar para isso aí. Teve um que te comoveu bastante, professor? Ou você levou assim, você é um cara sempre profissional, ali, você vê isso como uma maneira profissional de trabalhar? Eu acho que sorte, porque foi numa única empresa que eu tive essa função. E a empresa era muito humana. A empresa era vista pelos colaboradores como cobrava, claro, mas era uma empresa justa, né? Então, nesse momento ficava menos difícil, entendeu? Agora, o caso que foi muito marcante foi quando eu fui dispensar um vigia noturno, e aí a gente, desses 150 acertos que eu fiz, eu acho que nós tivemos 2 ações trabalhistas, né? Não só para minha habilidade de dispensar, não, pessoal. Não estou querendo trazer só para mim os louros, não. Mas porque a empresa realmente é uma empresa boa, né? E aí eu falei para o camarada, olha, você concorda com o acerto, tá? É isso que você pensava, tal, né? Porque eu tinha orientação da empresa que se a diferença que o empregado pedisse fosse pouca, eu tinha autonomia para acertar com o cara ali, né? E aí o cara falou assim para mim, não, eu não concordo com isso não. Eu falei, tá, legal, mas então qual que é a tua pedida? Não tem pedido, eu quero entrar com ação contra vocês, né? Então eu falei, mas olha só, né? O cara já está sido influenciado por um terceiro, né, e coisa e tal, ele não queria nem negociar, ele simplesmente queria ir para a justiça, né? Achava que lá ele ia ganhar mais com a empresa. Se ele ganhasse 5 mil de acerto, ele estava esperando ganhar 50, com a classificação dele. Entendeu? E é isso que a gente vai encontrar, pessoal. Vai encontrar pessoas que são muito compreensivas, né? Falar, não, olha, eu sei que a empresa está em dificuldade, né? Estão reduzindo aí, coisa e tal, né? Mas a gente vai encontrar pessoas aí que são mais difíceis mesmo. As pessoas, na verdade, entram às vezes na empresa com esse intuito, né, professor? De trabalhar um tempo e se mandar embora, entra com ação. É verdade. Infelizmente, é isso aí. Parece, né, que agora, com a nova lei de uns anos para cá, com as pessoas assumindo alguns encargos, se não for julgada a favor deles a ação, parece que deu uma melhorada aí. Mas no passado, pessoal, era complicado, hein? No passado era bem complicado. Acho que eu nunca, do tempo que eu trabalho, nunca coloquei uma empresa no pau, e todas as vezes que eu tinha que sair ou que mandava embora, quando eu tinha que sair mesmo, né? Quando eu era mandado embora, eu achava que eu não tinha feito um bom trabalho e ia procurar outra coisa. Entendeu? Não tem muito... Às vezes o cara até fica se cobrando, né? Muito bem. Não é o que o cara esperava, e eu buscar outro serviço e já era. E às vezes, por exemplo, você não se dá bem com o chefe também, e aí eu vou por outro caminho, e a vida que segue, né? E a vida que segue. Bom, mas é isso. A aula de hoje era mais para vocês entenderem o seguinte, pessoal. Não sejam ingênuos de pensar que você vai chegar lá na empresa como consultor externo, né? Ou se você for interno para promover mudanças, e todo mundo vai estar de braços abertos para você. Não. Então você tem que ter um planejamento, olha só, você tem que ter um planejamento para implantar essa nova cultura de planejar na empresa, entendeu? Você vai ter que pensar em comunicar adequadamente, mostrar os benefícios para todo mundo, para conseguir trazer esse pessoal para você. Porque senão, pessoal, se o pessoal boicotar, a coisa não vai. Se o pessoal não tiver afim, aí é difícil mesmo você colocar a coisa para rodar. Mas temos que tentar, temos que ir em frente. Mais alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma colocação de vocês aí? Tranquilo, professor. Vamos fazer um intervalo e nós voltamos então às 9 horas para falar do PIESC? Rio. Sim, senhor. Então, paramos por aqui e aguardo vocês. Abração. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Até mais. Até mais. Até daqui a pouco. Até mais.